cada safra é um desafio diferente, uma nova realidade. Foi lá na França que o que mais me agradou foi trabalhar com controle biológico, com controle de pragas, né? A minha impressão é que a gente, de certa forma, não menosprezou, mas a gente não deu a devida atenção para pulgão nos últimos anos. O forte das pragas que eu citei aqui vai ser no milho safrinha. Então, dar mais atenção a esse momento de entrada do inseto na cultura, que o produtor ainda tem feito, que poderia ser melhor. Questão de preço de milho faz com que o produtor também reduza a questão de investimento, né? Poucos fazem de forma intensa, né? E intencional esse acompanhamento, esse monitoramento, a aplicação no momento correto. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia podcast nessa 4ª temporada que está irresistível, com muito mais conteúdos para vocês. E aí a gente já começa dando aquele lembrete, né? Você que tá aqui só de passagem, não fique só de passagem, nos acompanhe. Então, siga-nos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify, no YouTube. Acesse aqui na descrição do episódio, vocês têm os links para acessar todas as redes sociais. E eu peço para que você curta o episódio, compartilhe. Não é porque eu quero confete, não, mas a gente sabe que o algoritmo, quanto mais interação tiver, mais entrega os conteúdos, né, para outras pessoas. E isso é muito importante para quem produz conteúdo de assuntos interessantes, como é o MIP em Dia podcast, né? Então, faça lá a sua parte, curta, compartilhe, deixe seu comentário, alguma sugestão de episódios, alguém que você quer que eu traga aqui, é só deixar aqui no nosso episódio, tá certo? E aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores dessa 4ª temporada que estão aqui com a gente. Então, nós temos a Gubi Canecas, uma empresa londrinense, né, cidade aqui do meu coração, e essa convidada também gosta muito de Londrina, vocês já vão ouvir aqui um pouquinho. Então a Gubi, eles fazem canecas, essa caneca maravilhosa aqui, ó, do podcast, dessa nova versão, nós temos aqui o logo, a minha frase do coração também, né, não existe milagre, existe manejo, olha que perfeição, é de lá, então eles enviam para todo o Brasil, manda, que tem aqui na descrição do episódio também, o contato deles, tá bom? Gubi Canecas, muito mais do que canecas. Agradeço também a Juliagro, empresa fundada em 2016 por uma família de agrônomos que é apaixonado por pesquisa, uma empresa que tem sede aqui em Uberlândia, filial em Querência, no Vale do Araguaia, e que já está aí há alguns anos nessa área desenvolvendo dados e informações relevantes para as mais diversas áreas dentro da nossa agricultura, então a nematologia, fitopatologia, entomologia, e por aí vai. Empresa da qual hoje eu tenho o prazer e a honra de fazer parte, atuando na área de entomologia. Então, o meu muito obrigado também a Juliagro. E a Coleagro. A Cole é uma spin-off a Coleagro é uma spin-off da Cole de 2016 e ela tem como foco o desenvolvimento de armadilhas adesivas e colas entomológicas especiais para o monitoramento e captura massiva de insetos pragas na agricultura. Então tá aqui com a gente também ao pessoal da Coleagro, o Alexandre, um grande abraço e muito obrigada por todo o apoio, tá? E vocês têm aqui os links na descrição do episódio para acessar todas essas empresas. Vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Eu vou apresentar a nossa convidada, que já não é mais surpresa, né? Porque vocês já viram aí na capa do episódio, mas ela é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Londrina, com sanduíche, depois eu vou deixar para você falar o nome, né, mas é na França, o sanduíche, porque meu francês, gente, olha, negação. Ela daqui a pouco comenta qual é o nome correto, a pronúncia dessa escola. Ela é mestre em agronomia, também pela UEL, e doutora em agronomia, com ênfase em entomologia,
também pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Há 12 anos atua na área de pesquisa agronômica com experiência consolidada no manejo de pragas de grandes culturas. Esteve por 4 anos como coordenadora de entomologia no Instituto Fitos, em Planaltina, no Distrito Federal, ele na região de Formosa, no Goiás, e atua há 3 anos como pesquisadora em entomologia na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. E a gente, é até difícil aqui, a gente vai ter que manter uma postura, né? Porque nós somos já amigas de longa data, fomos contemporâneas lá em Londrina. Então, com muito prazer e super agradecida, seja bem-vinda a esse episódio do MIP em Dia Podcast, Tatiane Lobac, doutora Tatiane. Obrigada. Olá, Gabi, é um prazer aí participar, né, desse projeto que já é de grande sucesso, né, indo para Obrigada. a quarta temporada, então a gente fica muito feliz em ouvir, né, acompanhar os episódios e agora ter a honra, né, de participar aí contigo, né. Obrigada aí pela Exato. apresentação, né. A questão da faculdade aí da França, até eu mesmo já esqueci como que é a pronúncia correta, mas a gente guarda as siglas ali, né, a INSAT, né, tem 5 grandes écoles, né, de agronomia lá na Uhum. França, e a INSAT fica ali na região de Toulouse, né, tive o privilégio de fazer parte lá também, estudando, né, na parte de agronomia e fazendo também estágio na região, e foi lá que eu decidi trabalhar com entomologia, hein, porque É mesmo? até então eu fazia diferentes estágios, né, para justamente tentar entender o que me agradava, né, e foi lá na Uhum. França que o que mais me agradou foi trabalhar com controle biológico, com controle de pragas, né. Olha só, essa história eu não sabia, não. Eu me lembro quando você estava lá na França e, inclusive, de você postando, eu acho que não é, acho não era Instagram, acho que era Facebook na época, Facebook. postando fotos da torre e tudo mais, que legal. E eu não sabia que lá você tinha se interessado especificamente pela entomologia. Eu acho, então, Tati, eu vou tomar a liberdade de te chamar de Tati aqui, frente às centenas, talvez milhares, quem sabe, de ouvinte do nosso episódio. Vou te chamar de Tati pra gente ficar aqui mais à vontade. E eu acho que a gente pode começar, então, o episódio por esse ponto. O que que você acha? Contando como é que foi essa estadia na França. Não sei quanto tempo você ficou lá, se chegou a ficar 1 ano. E o que que você trouxe lá, né? O que que você trouxe de lá para a nossa agricultura, para o nosso manejo de pragas aqui do Brasil? Não, excelente, Gabi. Foi em 2011 para 2012, né? Deu em torno de 10 meses. Eu estudei 6 meses lá, o calendário é diferente daqui, né? E fiz 4 Uhum. meses de estágio, né? Num instituto de pesquisa ligado à faculdade, que é muito parecido com a Embrapa Soja, as Embrapas, né? Então lá tem o INRA, né? E a princípio, assim, como eu tinha essa vontade de continuar na França após esse período de 6 meses, surgiu a oportunidade com uma professora de trabalhar o controle biológico conservacionista, né? Então, lá que eu tive Uhum. contato, assim, com trigo, centeio, né, mais essas culturas de cereais, analisando o impacto do sistema de produção, né, do manejo, no controle biológico natural ali da área, né? Então, Sim. as matérias também que eu fiz, algumas eram da fitossanidade e eram matérias que eu mais gostava de desenvolver lá na faculdade, porque o engenheiro agrônomo lá, a graduação é bem diferente do perfil da nossa graduação aqui, né? O Uhum. nosso curso de agronomia, ele se parece muito com um técnico agrícola lá, e a graduação deles seria, assim, uma parte mais administrativa do agro, participar de Hum. conselhos, né? É uma visão assim um pouco mais ampla e um pouco mais distante do campo mesmo, de botar a mão na massa mesmo, Na sabe? massa. Uhum. Então, assim, o que eu gostava mais era das matérias que tinham mais a ver conosco aqui, com a graduação, né? E essa parte mais Uhum. prática de campo. E foi lá que eu decidi em trabalhar com entomologia, vir para Londrina fazer meu TCC, né, com o Amarildo, né? E dali em Aham. diante Professora seguir. Marilda, que legal, verdade. E Bom daí, demais. dali em diante que eu decidi, né, fazer o TCC, depois fazer o mestrado, o doutorado, trabalhar na Embrapa Soja ali, que a gente teve maior contato também, né?
Sim, com certeza, que legal. Uma boa história, legal saber disso. E aí vamos fazer uma viagem ao tempo, né? Então estávamos lá em 2012 na França e agora 2026 aqui nesse Brasilzão, né? Cada safra é um desafio diferente, uma nova realidade. Eu imagino que assim como eu, você receba mensagens direto, né? Inclusive a gente troca muita mensagem, né? Tati, o que que tá resolvendo aí para tal inseto, e, enfim. O que que você pode comentar com a gente sobre a realidade das pragas no Brasil hoje, na sua visão, Tati? Puxando um pouquinho mais, né? Aí, de repente, para Mato Grosso do Sul, aí na região em que você atua, como é que tá a situação, pensando nessa safra 25, 26? Aqui na nossa região, a biotecnologia é muito utilizada, né? Então, assim, o nosso sistema de produção basicamente é soja, milho e algodão, tem muita Uhum, pastagem também, tem áreas de cana, né? Mas o forte aqui seriam essas três culturas como principais, né? E nas três, utiliza muita cultivares ou híbridos, né? Com biotecnologia. Entretanto, assim, no milho, tem um milho convencional aqui que é muito utilizado, né? E ele acaba que tendo um papel até de refúgio aqui na nossa região, né? E já pensando em soja convencional, é uma área bem menor, né? Convencional que eu digo é RR, né? uhum, É bem pontual, né? Mas também, assim, a área é bem pequena. Então, digamos que o grosso aqui, né, do nosso sistema de produção é a questão da biotecnologia. Então, nesse cenário, as principais pragas que a gente destaca aqui, né, a Spodoptera frugiperda, né, sobrando no milho, temos também uma pressão na soja, né, no algodão, exigindo algumas aplicações, percevejos, né, percevejos marrom, barriga verde ali na soja, no milho, né, cigarrinha, a uhum. pressão vem sendo um pouco mais baixa, comparando os últimos 4, 5 anos, né, com a minha chegada aqui, a pressão diminuiu, né? A gente, como Ficaram pesquisador, com medo e olha, não, vamos correr porque agora a Tati chegou com tudo. pois é, eu acho que assim, a nível Brasil, né, algumas estratégias promoveram essa menor infestação, menor problemas, né, Uhum. encontrados devido às estratégias ali de culturais, de manejo, né, questão genética também. Então, assim, aqui na região também foram adotadas essas estratégias do MIP, né, Sim, e fizeram com que os produtores consigam manejar essa praga, reduzir os prejuízos, né? E assim, mas de qualquer forma é uma praga que a gente tem que ficar atenta, né? Todo inseto vetor ali a gente não pode esquecer, né? com Então certeza. eu caracterizo como essas lagartas, percevejo e cigarrinha ainda como principais. Ô, Tati, fazer uma ponte aí, aproveitando que você comentou do milho, da cigarrinha e inseto vetor. Como é que tá a situação de pulgão aí nas últimas safras? E você tem visto, porque a minha impressão é que a gente, de certa forma, não menosprezou, mas a gente não deu a devida atenção para pulgão nos últimos anos, talvez um pouco por conta da própria cigarrinha, né? Ficou meio mascarado. E a gente está vendo hoje, eu tenho visto um aumento nas áreas, né, infestadas por pulgão, as próprias viroses. Qual que é a sua visão sobre isso especificamente? Eu estou aqui há 3 anos, né? E eu acho que a safra passada é que eu vi chegar mais cedo o pulgão na cultura do milho safrinha, né? Aqui a nossa região, a maior área é milho safrinha. Os produtores Uhum, tiraram um pouco o pé do milho verão, né? Justamente para reduzir esses impactos lá no milho safrinha perante a cigarrinha. Então, o forte das pragas que eu citei aqui vai ser no milho safrinha. E eu vi chegando mais cedo, sabe? Às vezes assim V5, V6, né? Às vezes um cenário que a gente encontrava uma pressão maior, uma colônia maior ali nas plantas, a uhum, partir de VT, né? Eu vi chegando mais cedo, né? Questão de preço de milho faz com que o produtor também reduza a questão de investimento, né? Do com manejo. certeza. Então, devido a cigarrinha estar um pouco mais tranquilo, talvez tirou um pé, né, do inseticida ali e agora o pulgão vai crescer, né? E a gente às vezes vai ter que utilizar um produto mais específico para pulgão, para controlar, né? Precisa do monitoramento e tudo mais para posicionar de forma assertiva, né?
Perfeito, concordo. E eu acredito que um ponto crucial, falando do manejo especificamente de pulgão, tá muito no sentido da entrada mesmo da praga, né? Porque até pouco tempo a gente olhava para pulgão lá no pré-pendoamento, basicamente. E hoje, como você mesma disse, V5, às vezes V4, você já vê aquela população chegando, os insetos alados, e aí começa aquela colônia que do dia para noite já tem, e literalmente mesmo, né? Do dia para noite, uma fêmea coloca ali as outras fêmeas, né? As ninfas ali, fase jovem, que em alguns dias já estão aptas a se reproduzirem, e aí o negócio vai muito rapidamente. Então, dar mais atenção a esse momento de entrada do inseto na cultura e, obviamente, né, como você comentou, direcionar ferramentas que são mais, não exclusivas, mas que são mais eficazes no manejo do pulgão, né? Exatamente, assim como para cigarrinha, para barriga verde, a gente tem alguns inseticidas ou posicionamentos mais assertivos, né? Para o pulgão, eu acho que a gente tem que começar a fazer pesquisa, alinhar certinho as recomendações, né? Nos treinamentos com os produtores, para conseguir ter uma assertividade no controle dessa praga, visto que ele é vetor, né? De patógenos aí, que também pode estar impactando, né? Lá na frente na produtividade dessa lavoura, né? Perfeito, com certeza. E aí, com toda essa experiência, falando de 3 culturas, né, que você atua de uma forma mais intensa aí, que seriam soja, milho e algodão, e trazendo a biotecnologia, que é um cenário muito importante dentro de tudo isso. O que que você vê como maior, eh, talvez erro, não por negligência, mas, de alguma forma, assim, o que que o produtor ainda tem feito que poderia ser melhor, né, dentro do manejo aí das pragas nesse sistema que você comentou, Tati? Porque a gente vê muita coisa, né? Mas o que que te chama mais atenção que dá para melhorar, assim, com certeza? Hoje eu estava até conversando com um parceiro nosso aqui sobre isso, né? Como que o produtor enxerga o manejo de pragas, né? A compra de inseticidas, principalmente, né? Como que ele vê isso, né? Foi comentado nessa conversa o seguinte, né? Que às vezes ele negocia preço ali, né? Às vezes, quer tirar R$ 10, R$ 20, que faz sentido, né? Para diminuir o custo de produção, mas a partir do momento que essa ferramenta está no estoque dele, ele quer aplicar a qualquer momento, assim, às vezes sem monitoramento, sem um time certo da praga, né? Ele Sim. não usa, às vezes, estrategicamente aquela ferramenta que teve um custo, né? Independente se foi barato ou caro, mas tem um custo, né? E então eu acho que nós, né, o nosso papel é orientar também. Você tem um leque de ferramentas ali, de estratégias, vamos posicionar quando temos pragas, né? Quando temos um certo nível ou um tamanho, né? E não simplesmente, tá lá no meu manejo, vou aplicar sem muito critério, só porque tá lá, sabe? Por desencargo de consciência. Acho que esse é um Sim. ponto que leva no segundo ponto, que é o monitoramento, o acompanhamento da lavoura, né? Pensar tudo isso. Exato. E é engraçado, né, que basicamente o que você falou agora é algo que não é novo, que a gente cansa de falar, né, que tá dentro do manejo integrado de pragas, o conceito lá da década de 70, 80, e que continua muito atual, porque a gente observa que, na realidade, poucos fazem de forma intensa, né, e intencional esse acompanhamento, esse monitoramento, a aplicação no momento correto. Então, é muitas vezes aquela famosa frase, né, que o óbvio precisa ser dito, justamente para que a gente consiga, de fato, fazer um manejo mais adequado. Mas tem muita coisa boa também, né? E eu acredito que, por exemplo, integração químico-biológico. Como é que você está vendo isso? Tá crescendo aí na região? A gente vê nos números, né, que o mercado de biológicos tem crescido, percentuais altos frente ao mercado de químicos. As fatias da pizza ainda são diferentes, mas como é que tá esse cenário aí para você de utilização de biológico junto aos químicos ou de substituição, enfim? Aqui na nossa região, me surpreendeu que os produtores adotam, né, muito biológico, seja em diferentes cenários de pragas, né, nematóide, é, inseticidas biológicos mesmo, né, fungicidas biológicos. Então, assim, me surpreende, né, que
A região, ela gosta de tecnologia, ela realmente integra algumas ferramentas. Eu só acho que tem que fazer um ajuste fino ali, né? Às vezes você vai conversar com um gerente de fazenda, e ele fala, eu aplico biológico, mas ele não sabe as especificidades de cada um, né? Ele coloca, vamos falar assim, a grosso modo, tudo no mesmo saco, né? Se é no Sim, solo, ele acha, não, eu uso biológico e tá ok. Eu acho que talvez falta um pouco mais de treinamentos nesse sentido, né? Que a gente tem algumas ferramentas focadas em nematóides, né? Focados em fungos de solo, insetos, né? Então, talvez conseguir diferenciar para ele e levar a informação que até de biológico para biológico varia a questão da cepa, a questão da formulação, esses com detalhes, né? E ele certeza. não colocar como uma coisa só, né? Mas, assim, de forma geral, a nossa região, assim, adota bem o biológico, isso é uma grata surpresa que eu tive vindo para cá, né? Imagine a gente lá na faculdade, na época do mestrado e doutorado, né? O quanto que evoluiu, né? Quantos produtos Nossa, nós temos, né? demais. É sensacional para quem gosta de tecnologia, quem gosta de manejo integrado, quem gosta de, né, fazer o certo, né? Eu acho que a gente fica muito feliz, Sim, né? que legal, com certeza. E dentro dos biológicos, você acredita que, trazendo especificamente para insetos, né? A gente ainda fica, vamos dizer assim, um pouco restritos, porque não tem tantas novidades. Eu vejo que para nematóides, fungos, né, fitopatogênicos, acabam vindo mais coisas, mas para insetos, basicamente a gente continua ali nos três, no trio, né? Fungo, entomopatogênico, bactérias e vírus. Você tem visto alguma coisa diferente disso que está vindo para o mercado? Metabólitos, enfim, tem testado alguma coisa? A gente sabe que tem todos os sigilos, né? Que a gente não pode sair falando tudo, mas como é que tá, assim, de novidade mesmo dentro de biológicos para insetos? O que a gente vem testando é produtos à base de metabólitos, né? Que daí a gente acredita que as formulações vêm ajudar o operacional do produtor e tornar algo mais viável, né, para ele nas aplicações, no armazenamento. Então, a gente vem testando algumas formulações assim, né? Vem testando também a mistura de biológicos com químicos, formulações prontas, sabe? Eu testei uma Uhum. formulação dessa que foi muito boa para lagarta em algodão, sabe? Então, assim, muitas empresas agora investindo, né, em pesquisa, em desenvolver mais esse ramo, né, do manejo integrado para tornar assim uma solução viável de aplicar e que traz resultados, né? Eu só acho que Uhum. assim a pesquisa, né, a gente que está trabalhando com isso, talvez vai ter que ajustar um pouco as metodologias de avaliar o De biológico, né? avaliação, Porque às perfeito. vezes assim a gente não consegue pegar exatamente aquela porcentagem de incremento em eficácia que vale a pena o produtor investir ali, né? E às vezes ele quer ver isso. Estava até discutindo isso outro dia com um colega, e a gente sabe, quando a gente tem uma alta infestação, né? Quando a gente aplica no time certo, a gente consegue ver valor, né? Agora, Com quando certeza. tem uma baixa população, né? A gente às vezes não enxerga numericamente no campo, mas a gente vê o contexto final, né? Vamos pegar o enfesamento que é um resultado da presença ou ausência ali da praga. Uhum. Quando você entra numa área que tem biológico, que tem algumas aplicações de biológico, ela responde em menor severidade, né, da doença devido a esse controle com o químico e com o biológico pensando no alvo, né? Com certeza, e o que se reflete totalmente em produtividade, né? Então, Exato. às vezes, você não vê ali matou X% do inseto, né? Mas você consegue enxergar esse reflexo em outro momento. Eu concordo, a gente tem muitas, não só de avaliação, metodologia de avaliação, mas muitas outras áreas, né? A gente tem esse desafio de atualização. Eu vejo até meio em paralelo aí com essa questão das avaliações, por exemplo, uma pergunta que sempre me vem é: nível de ação para percevejo, o que é recomendado é seguro? Nível de desfolha é seguro? E eventualmente a resposta é sim, mas eventualmente a resposta é não, não é mais. Porque a gente tem N diferenças, tanto de estrutura de planta, ciclo, a gente está com soja, falando de soja mesmo,
que em menos de 100 dias ali tá praticamente completando seu ciclo, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Essa atualização se faz necessária, né? Não, com certeza, né? A gente, assim, né, que vem da academia, que vem da pesquisa, a gente acredita muito no que tem, né, de resultado. Só que o Brasil é um continente, né? Às vezes o que foi Uhum. feito lá no sul, hoje, com a dinâmica climática, a dinâmica de sistema de produção do norte, né, da Bahia, já não vai sustentar, né? E o operacional da fazenda, né? Tem tudo isso, né? Então, hoje, a gente Com que está mais certeza. no campo ali, a gente, né, teve que mudar um pouco a cabeça também e sair um pouco daquele foco da academia para conseguir orientar de forma mais assertiva o produtor ou quem está lá na ponta, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E, Tati, quando existe um grupo aí, né, no meu Instagram, enfim, que a gente é um pouco mais próximo, e aí eles têm acesso aos convidados que vêm no podcast antes de ser divulgado. E quando eu falei que você viria, os questionamentos em relação a princípios ativos químicos, o que que funciona, o que que não funciona, foram muito intensos. É claro que a gente não consegue falar de muitas pragas, de muitos ativos, e aí também a gente tem todo o cuidado, né? A gente não está falando aqui especificamente de uma empresa, de um produto, mas cultura da soja, agora esse mês de janeiro, principalmente com o deslocamento que a gente teve, né, da janela de plantio, de semeadura, na maior parte do país, tende a ter um aumento na ocorrência, no ataque de percevejo. E o próprio percevejo, percevejo marrom especificamente, é um inseto que a gente não tem tantas ferramentas assim disponíveis quando a gente fala de grupos químicos. O que que você tem observado em relação ao manejo de percevejos? Tem produtos que estão se destacando? Como é que você tem visto essa rotação de grupos? O que você puder falar, fica super à vontade aí, para contribuir com esses curiosos. Tá bom. Então, Gabi, eu assim, eu acredito que manejo de percevejo, você tem que ter um leque ali de opções do que tem à disposição, né? Então, a gente sabe que a gente tem produtos mais de choque, que a gente pode entrar nas primeiras aplicações, né? Então, um acefato, né? Um piretroide, né? Um cenário que nem o nosso, que é a janela de plantio é em outubro, essas pressões iniciais são bem mais tranquilas, né? E você consegue construir o seu manejo com esse tipo de produto, né? Então a gente tem N formulações aí, né, à base desses produtos, e a gente poderia iniciar com eles, né? Quando a gente Uhum. começa a ter ninfa, né, ter já mais que uma geração, a gente tem que construir esse manejo para tentar controlar adultos e ninfas. Então a gente vê que formulações, né, à base de produtos mais novos aí, como, vou falar o nome comercial que fica até mais fácil, Sim, Verdaves, né? aqui a gente tem liberdade para tudo. O Verdaves tem uma boa performance, né, sobre ninfa, sobre adulto. O Expedition, né, também eu fiz um trabalho que ele mostrou, né, que quando tem ninfa, ele consegue reduzir, né, essa população de ninfas e você consegue, então, rotacionar com esses produtos, né, e diminuir essa população e os impactos, né. O Curbix, né, e Tiprole também é uma ferramenta muito importante. Então, assim, se a gente for orientar, seria construir esse manejo e não ficar na mão de apenas uma molécula, né? É claro que a gente sabe que Perfeito. tem toda a questão de custo, tem a questão de relacionamento também, né, entre o produtor e as Sim. marcas, mas o ideal é que ele construa um manejo que ele vai preservar essas tecnologias por muitas safras, né? Então, se ele só aplica um mesmo produto, né, produtos também no time errado, é uma pressão de seleção tão grande que daqui a pouco ele perde, né? Então, ele tem que rotacionar essas ferramentas. De forma geral, para percevejo, a gente enxerga esses produtos que eu citei, outras formulações também, né, Uhum. de piretroide com neonicotinoide também se faz importante, né, então a gente tem Engeu, Galil ali, que numa construção desse manejo ele vai contribuir positivamente para o controle dessa praga e ser bem Uhum. assertivo ali para o produtor, né. Perfeito. Acredito nessa linha também e os próprios produtos que você citou, quando a gente pega numa linha do tempo, né? A gente tem aí
de trás para frente, né? Então veio primeiro o Expedition, depois a gente teve o Curbix vindo, né, da cana para grãos e por último o Verdaves. Como os três produtos, os grupos ali misturados, né, são os mais novos. E aí, fora disso, basicamente organofosforado, mistura de neonicotinoide com piretroide. Então, a gente. O que nós temos de ferramenta é suficiente para o manejo, né? Mas a gente precisa de fato construir algo sustentável, como você bem colocou. E o quanto você acha, talvez essa resposta não venha em números, mas uma percepção do quanto a tecnologia de aplicação tem influenciado no manejo de pragas. Vamos continuar nessa linha, por exemplo, de percevejo. Você acredita que a gente está falhando em algum momento em relação à tecnologia de aplicação? Devido ao operacional, né, das grandes fazendas, né, o pessoal vem cada vez mais diminuindo vazão, né, então, assim, aqui é muito comum utilizar 50, 60, 70 litros, né, por hectare de vazão, e a gente sabe que a gente precisa ter uma maior cobertura da planta, uma maior deposição da calda inseticida, para que a praga, né, seja o percevejo, né, ou seja outras pragas, entre em contato com esse produto e haja mortalidade, né. A gente sabe que percevejo, a forma que ele mais se contamina é quando ele caminha sobre a área tratada, né, e entra em contato com o produto e acaba ocorrendo a sua mortalidade. Então, se eu tiver uma planta bem protegida, a chance, né, desse inseto entrar em contato com essa cauda, com esse produto, é muito maior, né? Agora, se a minha cauda inseticida ficar só na região superior das plantas, né, fica um pouco mais difícil esse controle, né? E daí entra naquilo que você falou, arquitetura de planta, cultivar, né? Até mesmo algum problema fisiológico, um estresse que deu nela, que pode tudo impactar ali a chegada da cauda inseticida até o alvo, né? Então, Com eu acho que tem certeza. que se preocupar um pouquinho mais com essa vazão, né? O produto é caro também, a gente tem que fazer chegar até o alvo, né? Perfeito. E porque muitas vezes nessa questão do operacional, acaba que você entra com algo que não seja adequado, e aí não só falando de produto, mas trazendo para a tecnologia de aplicação. E depois você tem que fazer uma reentrada porque aquela primeira não funcionou. Então, de repente, ajustar essa vazão, né? O volume de cauda, o que eu coloco naquela cauda, de repente, é algo que a gente não pensa muito, porque geralmente inseticida vai na carona, né? Mas adjuvantes para inseticida, o que, que a gente pode agregar de valor nessa aplicação no sentido de torná-la mais eficiente, né? E eu concordo com você, eu sempre falo assim, que quando a gente pensa no manejo de insetos, seja na cultura da soja, do milho, em qual for, a gente precisa pensar além de matar o alvo. Nós precisamos pensar em proteger a planta. E quando esse é o raciocínio, a gente consegue identificar nessa diferença de. Bom, entendo que o inseto precisa caminhar sobre a superfície que está com o produto. Isso é proteger a planta. E não somente pensar que aquela gota que você pulverizou vai atingir o inseto, né? Então, eu concordo com você que a gente, de repente, falha um pouquinho. Tem coisas para serem ajustadas dentro do manejo aí, pensando em tecnologia de aplicação, né? Perfeito, Gabi. Muito bom. Ô, Tati, você comentou, a gente está falando aqui de desafios e tudo mais. Você comentou no início, de uma forma bastante enfática, sobre a utilização de biotecnologia, né, para o manejo de pragas nessas culturas. A gente estava falando de percevejo, vamos deixar eles um pouquinho de lado, até porque a gente não tem muita coisa disponível. Como é que está essa questão da biotecnologia para lagartas? Vamos para a soja, né, que é o que está em voga agora. Eu sei que você está acompanhando aí novos lançamentos e tudo mais. O que, que você pode trazer para a gente nesse aspecto de biotecnologia para lagartas? Uhum. Inicialmente eu falei que a nossa região usa muita biotecnologia, né? E na soja, assim, o que a gente vê sobrando aqui é a frugiperda, que basicamente todas as biotecnologias para a soja não têm controle para a Spodoptera frugiperda, né? Então o produtor acaba aqui fazendo manejo inseticida para diminuir a população e os danos, né? Só que o que sobra também, assim, a gente vê assim, né, para ensaio, você não tem assim 10 lagartas por metro, sabe? Você tem uma, duas, três, né? Então também a gente teria que entender se esse impacto, se essa população, né,
realmente vai impactar muito lá na frente da produtividade. Mas o produtor está fazendo as aplicações, né? Moléculas que estão sendo muito usadas aqui, metomil, clofenapir, né? Para Uhum. conseguir reduzir essa população na soja aqui, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento, né, da Intacta 5+, né? E, assim, ela está prevista para estar disponível comercialmente na safra 27/28, né? Ainda tem um tempinho, mas ela vem, né, para controlar as principais lagartas, né, como falsa medideira, tá, Ractoplusia, né, que estava sobrando na Sim. Intacta. Aqui na nossa região, a gente viu isso há uns 2, 3 anos atrás, sobrando Ractoplusia na biotecnologia intacta, né? E agora Uhum. essa nova tecnologia já vai controlar. Ela não vai controlar, né, ou pelo menos eles não estão posicionando um controle assim de Spodoptera frugiperda, mas segundo Uhum. os trabalhos que eles fizeram e que compartilharam com a gente a informação, é que ela tem uma supressão. Então é mais uma tecnologia que vem para ajudar também no manejo integrado dessa importante espécie, né, que causa Sim. muitos danos aí no nosso sistema de produção, né? Perfeito. Eu sempre comento que para mim Spodoptera frugiperda é a principal praga que a gente tem hoje, porque talvez ela não seja a que mais traz prejuízo na cultura da soja especificamente, mas ela está no sistema. O que você planta, Exatamente. ela come. Eu sempre conto pra turma, eu falo, gente, quando eu tava lá na Embrapa criando lagarta, você coloca ela dentro do copo e aí no outro dia a BOD tá infestada de lagarta porque ela furou o copo plástico parafinado e comeu. Então, assim, tá quase comendo pedra também. Não vai dar nem mais pra gente utilizar. Só não come pedra, né? Mas ela tá quase comendo pedra também. Então, é interessante a vinda dessa nova ferramenta, que talvez não específica para ela, mas que nos traz aí algo de contribuição dentro do manejo, né? E ainda dentro desse tópico de biotecnologia, o que a gente não pode errar, o produtor não pode deixar de fazer para que a gente consiga preservar essa biotecnologia, essa que está vindo, as que a gente tem que ainda são funcionais, o que a gente pode fazer para não perdê-las num curto espaço de tempo? Refúgio, né? Realmente, assim, você ter uma área que não expressa aquela biotecnologia, ela faz com que se reproduza, né, os indivíduos suscetíveis, né, que vai cruzar com os resistentes, e assim, né, a gente acaba que diluindo, né, essa infestação e promovendo que a tecnologia aí seja utilizada por muitas safras, né? Mas é igual eu te falei, né? Mesmo na nossa região aqui, é bem difícil o produtor fazer o refúgio, né? São alguns talhões pontuais ou fazenda por questão específica, né? Ou Uhum, comercial, ou questão até de legislação, né? Aqui a gente tem uma região que fica perto de um parque onde não pode se colocar, né, biotecnologia, então é cultivado entendi. convencional, né? Convencional. Mas eu acho que, assim, é o nosso papel orientar, é o papel, né, das empresas que têm essa tecnologia, né, que a gente tem que preservar e tem que fornecer, tem que dar um jeito de fazer refúgio na sua área para a gente não perder isso, né, que envolve bilhões, né, tempo de Uhum, muita gente testando e trabalhando para desenvolver essa tecnologia e a gente não pode perder, né? com certeza. E até mesmo, talvez para o milho isso seja mais representativo, mas a própria questão da aplicação do inseticida, seja ele químico ou biológico, né? Utilizar uma ferramenta BT não é sinônimo de não ter mais que aplicar inseticidas quando necessário. Então, esse monitoramento e a entrada com uma ferramenta de controle, mesmo utilizando de biotecnologia, também é importante, né? Com certeza, o monitoramento é a base de tudo, né? E a identificação, saber, né, quem é o seu problema ali, né? Mas eu acho que Uhum. usar o manejo integrado de pragas, ele não é só teórico, ele funciona, né? A Não. gente vê cenário lá do Paraná, Embrapa, o IDR fazendo lá, né, em área comercial, e a gente vê que ele pode nos ajudar a diminuir custo e produzir bem e ter essas ferramentas por muitas safras aí, né? Perfeito, concordo 100%. Tanto que tô aqui, né, na luta, tentando levar o MIP para mais gente. Então, inclusive você que está assistindo aí,
curte o episódio, compartilha, né, manda para sua rede, para aquele amigo que está na faculdade, para aquele colega de profissão, para o produtor que você atende, né, a importância de nós, de fato, fazermos um MIP adequado e conseguir trazer esse conceito que está lá muitas vezes só na teoria, trazer para a prática. E como a Tati comentou agora, funciona, dá certo, é só fazer bem feito, né? E Tati, vamos lá. Nós temos aqui vamos dizer assim, cada temporada, né, tem um quadro novo dentro do bate-papo que eu faço. E aí esse quadro é a pergunta, né? Você só fica sabendo se você assistiu algum episódio anterior. Não sei se você assistiu, então se você não assistiu, vai ser surpresa para você. Mas esse quadro chama-se Visão MIP 2035. Então, doutora Tatiane Lobac, bem-vinda à Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve os problemas de hoje. Lá em 2035, o que nós teremos resolvido na sua visão, ou pelo menos o que você espera que tenhamos resolvido dentro do manejo de pragas, que hoje é um desafio, que hoje é um problema na sua região, no Brasil, enfim. O céu é o limite. Ok. Eu acho que o monitoramento de pragas, né, vai ter toda uma tecnologia que vai agilizar, né, esse monitoramento e ser bem assertivo. Serão desenvolvidos máquinas, equipamentos, satélites, não sei exatamente o que, mas teremos inovações nesse aspecto que torna mais assertivo o time da aplicação ou o time daquele manejo, né? Eu acho que esse é um ponto essencial para a gente evoluir, né? Outro ponto, né? Você citou que o inseticida ele vai na carona do fungicida, né? Eu espero que lá a gente tenha máquinas para separar isso, para ter caudas mais isoladas e a gente conseguir ser assertivo na nossa aplicação aí e, de fato, não prejudicar ela do jeito que talvez a gente esteja prejudicando com tantas misturas em tanque, né, que está sendo o Sim. cenário, né? E eu acho até que vai reduzir mais a vazão, tomando esses cuidados, né, e sendo mais assertivo. A gente vai conseguir, talvez, ter uma leitura ali do quanto você cobriu a planta e você chegou até o alvo, né? E Uhum. então, assim, de bate-pronto é isso que eu espero que a gente tenha lá na frente. Não sei se eu Não, fui muito criativa ou não, né? Mas é isso. Ô, Tati, olha, excelente, eu concordo com todos os pontos, espero que realmente a gente chegue nesse nível. E eu acredito muito, dos três que você comentou, eu acredito verdadeiramente que os três sejam totalmente possíveis. Inclusive, na temporada passada, o Luiz Guilherme, né? A gente é sócio na Agribela, a Agribela desenvolvendo aí tecnologias voltadas para o monitoramento de pragas. Essa safra, nós estamos com um projeto junto à Embrapa, enfim, tem algumas instituições envolvidas. Inclusive, o Luiz vai voltar aqui depois, mais à frente, ali, talvez março, abril, quando já tiver finalizado a safra, para trazer os resultados desse projeto, que é a questão do monitoramento de pragas na soja em tempo real, com robôs, né? Armadilhas, enfim, como a gente pode chamar. E é muito legal, assim, na palma da mão, literalmente, aqui no celular, você entra lá e tem, né, o que foi capturado, a gente consegue ver a imagem, então eu entro e falo assim, ah, Spodoptera tá chegando, Helicoverpa, enfim, percevejo, né? Então isso eu acredito que nós estejamos bem em vias de realizar. E a própria questão, inclusive é um projeto que está essa safra, já tem mais de uma safra, na verdade, junto com o Samuel, que foi seu orientador. Ele tá lá na Embrapa também, conduzindo. E um outro projeto que é de tecnologia de aplicação, que é a tecnologia de aplicação em baixo volume terrestre. Também junto ao Samuel, a gente já tem esse projeto faz mais de 6 anos. Então, assim, eu acho que você foi bem assertiva nas suas dores e eu acredito que elas serão resolvidas, sim, nesse espaço aí, 10, 9 anos que a gente tem até 2035. E aí, lá em 2035, esse episódio vai ao ar, esse trechinho, para saber se você acertou ou não. Que legal. Não, mas Será bacana, né? não, é muito bom. Eu tô fazendo esse exercício de bola de cristal, né? Obviamente que a gente não tem uma, mas olhando para o que a gente quer que se resolva lá no futuro, é que a gente consegue ter ações mais assertivas no presente, né?
Sim, com certeza, né? E quem mexe com tecnologia, né, integrando aí as disciplinas, né, eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu trabalho aqui com algumas ferramentas de monitoramento também que nos ajuda, né, em vez de ficar contando manualmente lá, a gente já está usando algumas plataformas e a gente vê assim com ótimos olhos para esse tipo de tecnologia no manejo das lavouras, né? E produtores da nossa região realmente eles gostam dessas tecnologias, né? Já conversei com o gerente de fazenda que já veio me falar, não tem um robô aqui que a gente consegue fazer o monitoramento, né? Porque são grandes áreas, são dinâmicas de pragas bem intensas aqui e realmente assim a Sim. gente não tem mão de obra, né? Falta para a gente na pesquisa e falta também para o produtor, Pois né? é. Não, com certeza. Mão de obra é algo que a gente quase em quase todos os episódios que eu gravo, em algum momento a gente fala sobre mão de obra, né? Então, é na pesquisa, é no desenvolvimento, é na comercialização, a gente tem observado e às vezes uma falta de mão de obra mais qualificada, né? Enfim, é tópico para outro podcast, mas na pesquisa a gente sofre bastante com isso. Então, até assim, a minha ideia é que, estabelecidas essas ferramentas para o monitoramento de pragas em áreas comerciais, a gente faça as adaptações e mude, inclusive, metodologias de avaliação para a pesquisa, né? Então, quem sabe? É bom sonhar, né? Com certeza, a gente tem que aí, né, desenvolver tanto para o produtor quanto para a pesquisa também, para a gente ser mais assertiva e mais consistente nos resultados, né? E Com é tão certeza. difícil trabalhar com pragas, né, Gabi? Que a gente tem que sofrer Nossa, um pouquinho menos. eu também acho, eu também acho. Bom demais. Tati, o tempo passando aqui super rápido. A gente tá caminhando pro final do episódio. Primeiro, assim, eu tô super feliz de ter conseguido gravar com você, porque já faz um tempo, né? Que a gente tá, Tati, você consegue? Não consigo. E aí a gente ajusta daqui, ajusta dali, correria. Então, muitíssimo obrigada, tá? Por ter topado participar, pelo seu tempo, por ter compartilhado as informações, tantas informações ricas que você tem aí. Com certeza a gente tem assunto para outros episódios, né? E fica à vontade para se despedir da turma, para deixa um recado para quem está nos assistindo, né? E se você gostou também de participar desse episódio. Com certeza gostei, o tempo passou muito rápido, né? Parece que a gente acabou de começar aqui a conversa. A Gabi Sim, citou, né, que a gente tem uma amizade aí de alguns anos, né? E falar de entomologia, falar de manejo, né, com quem gosta também, né? Quem brilha o olho é sempre um prazer, assim. A gente se encontra em reuniões, né? E acaba aqui também trocando algumas ideias. Isso é muito legal. sim, Obrigada mesmo, foi uma satisfação, né? Espero futuramente também voltar aqui no podcast, né, para contribuir com com certeza. outros assuntos, né? E a gente, cada safra, a gente vai ganhando mais bagagem, né? E pode levar esse manejo assertivo aí para os produtores, né? Para os estudantes. Então, muito obrigada. Gostaria de fazer um convite, né, para colegas, estudantes, né, conhecer aqui a Fundação Chapadão. A gente tem um Perfeito. programa de estágio aqui o ano todo, né? Então, só entrar em contato nas nossas redes sociais, né? E a gente quer receber estudantes a nível Brasil, assim, porque isso também é um intercâmbio, né? A gente quer contribuir com a formação de futuros colegas. A gente tem aqui um cenário de diferentes pesquisadores, né? Fitopatologista, nematologista, eu na parte de entomologia, parte de solos, parte de plantas daninhas. Então, um time multidisciplinar, né? Fazendo pesquisa para parceiros, mas também para os produtores, né? Então a gente tem uma interação Uhum. bacana aqui com os produtores e a gente está aberto para colegas visitar, conhecer a nossa estrutura de pesquisa, trocar uma ideia, né? Fazer parcerias também. A gente conduziu alguns trabalhos aí, de repente um trabalho aqui em outra região para a gente somar forças aí, né? Então assim a Fundação Chapadão está aberta, né? Fica o convite para participar da Tecnoagro aqui, que é uma feira que já tem 27 edições, né? Uma feira que Uhum. as principais empresas do agro apresentam as suas tecnologias, né? Ela será realizada do dia 17 ao dia 19 de março de 2026. Até você, Gabi, se tiver oportunidade, vem aqui participar Com conosco, certeza, né? com certeza.
E da minha parte, assim, eu fico à disposição, né? Pode me seguir lá no Instagram, Tatiane Lobac, quiser mandar uma foto de alguma praga, quiser me mandar uma Não pergunta, a gente está à fala disposição. isso, doutora, não fala isso. Olha, vai chover agora seu Instagram de Pode fotos para serem adicionar. identificadas. Mas manda uma foto com qualidade, porque senão fica difícil, né? Desfocado não dá. Exatamente. Não, aquelas fotos assim que tem uma manchinha com uns negócios, você não sabe quantas pernas tem, se é inseto, se não é. E eu, o que que é isso? O que que eu aplico? Manda Manda o foto boa, né, cenário, né? gente? Manda Manda tudo. foto boa, manda um cenário, né? Não do nada, eu achei isso daqui, né? Porque, assim, Exatamente. o quanto mais detalhes, né, a gente consegue ajudar na identificação, no posicionamento, né? Eu gosto de receber isso porque a gente começa a acompanhar, né? Como que tá as lavouras lá no norte, lá no sul, né? É bacana isso, né? Exato. Com certeza, com certeza. Tati, legal. Que bom que você gostou. Enquanto você falava, né, de voltar para outros episódios, eu não me esqueci, vou até falar aqui, eu vou falando tudo, porque aí depois o povo vai me cobrar, né? Mas eu não esqueci daquele episódio polêmico que nós combinamos de gravar, eu, Verdade, você e Dr. Eduardo Angel, lá do Rio Grande do Sul. Então vai verdade. sair ainda, fica aí um spoiler desse episódio polêmico que gravaremos um dia este ano, espero. E obrigada mais uma vez pela tua participação e pela enorme contribuição. Vou me esforçar para ir para participar do evento de vocês, enorme, né? Muito legal. Enfim, nunca fui. Então, quem sabe esse ano vai ser a primeira oportunidade. E todos os seus links aqui, depois você me fala o que a gente pode deixar disponível, mais e-mail, Instagram, vão estar aqui na descrição do episódio, tá, pessoal? Para que vocês possam acessar aí a doutora Tatiane e fazer as interações ou as pesquisas necessárias e pretendidas, tá bom? Tati, então, mais uma vez, muito obrigada. Para você que ficou aqui conosco até o final do episódio, um super obrigado também pela paciência, pelo acompanhamento. Não esquece, curte, compartilha, deixe nos comentários, né, se você gostou, de repente com alguma dúvida, com certeza a Tati vai dar uma olhada lá, vai responder, tá bom? E lembrando também do agradecimento aos nossos patrocinadores, apoiadores que estão aqui conosco, né? A Gabi Canecas, minha caneca linda dessa temporada, tá aqui. Juliagro e Coleagro, que estão aqui conosco nesses episódios. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima.